Olá, tudo bem? Está entrando no ar Festivais, uma produção do Laboratório de Comunicação. Um programa feito pelo Coletivo de Estudantes de Comunicação Social da Universidade Federal do Acre e levado até os 22 municípios do estado pela Fundação Aldeias de Comunicação. O Laboratório de Comunicação é um projeto independente, produzido e executado por alunos do curso de jornalismo. Tem o objetivo de levar até você um pouco do que acontece no cotidiano acreano: cultura, lazer, esporte, música, informação, utilidade pública e um pouco dos bastidores da nossa imprensa. Escrito, gravado e editado por estudantes. Essa é a proposta do nosso laboratório. Mostrar como é feito o jornalismo na prática e unir informação com o aprendizado. Nessa primeira edição, vamos mostrar um pouco da história do Festival Chico Pop, quem foi o jornalista que deu nome ao festival, os bastidores da edição 2011, qual o legado dos festivais ao longo da história. Você sabia, Thiago, que os festivais no Acre existem desde a década de 70 e foi o próprio Chico Pop um dos primeiros organizadores? Eu sabia. Afinal, tive que ler, estudar e pesquisar muito sobre o Chico Pop e tudo que vai rolar aqui hoje. Mas vamos ver o que o povo nas ruas sabe sobre o Chico Pop e o festival. Esse Chico você conhece, mas quem foi o Chico Pop? Você sabe quem é o Chico Pop? Não. E o festival Chico Pop, você sabe? Creio que seja um encontro de bandas. Não tive acesso à história dele, nem detalhes da vida dele. Eu sei que ele foi um grande fazedor cultural, mas... O Pop tem um conhecimento, ele escreveu muito no jornal, ele falava sobre cultura, atuava no meio cultural, né? É isso que eu conheço bastante, Chico Pop, né? Inclusive tem um festival Chico Pop que é, salvo engano, na área de música, né? Que é feito com os artistas acreanos, que leva o nome dele. Só tem informações, mas não, foi uma pessoa de atividades culturais aqui no Acre. E o festival, você conhece? Só ouvi falar também. Chico Pop foi um jornalista cultural, acho que o primeiro, pioneiro no estado do Acre, que tinha uma coluna, se não me engano no Jornal Varador, não tenho certeza, tinha uma coluna de jornalismo cultural para falar sobre a cidade. A coluna se chamava Cidade Se Diverte, se não me engano, algo desse tipo. Cidade Se Diverte. E é isso, esse é o Chico Pop. A ideia do festival, ela casa bem com o seu patrono, que é incentivar a cultura nas suas várias vertentes, principalmente no caso do Festival da Música, né? Francisco Ventura de Menezes, o Chico Pop, antes de ser um jornalista, era um sonhador. Sonhou em transformar o Acre em uma aldeia global, amava os Beatles, os Rolling Stones e muitas outras coisas. Conhecia e escrevia sobre teatro, música, cinema, toda e qualquer forma de arte. Não conhecia apenas de ouvir falar, conhecia de verdade. De tal forma que é impossível dizer se Chico Pop tinha uma referência. Tudo para ele era referência. Catalisava aquilo que lia e ouvia nas antenas do mundo e mostrava aqui, na sua própria aldeia. Idealizou vários festivais e ajudou a organizar tantos outros. Nos deixou em 2006 e, em sua homenagem, o Coletivo de Cultura PIA criou em 2008 o Festival Chico Pop, reunindo bandas para tocar algo mais que rock and roll, tocar a memória do ativista cultural. E por falar em memória, vamos relembrar com Laura Souza e Anne Bonfim a história das edições anteriores do festival. O inconformismo é historicamente o que move uma revolução, seja ela política, ideológica ou mesmo cultural. Algumas pessoas estão tão à frente de seu tempo que mesmo depois que nos deixam, o seu legado permanece, ajudando a realizar os sonhos daqueles que o admiram. Por que não? Talvez fosse demais dizer que Chico Pop está no centro, foi um dos grandes responsáveis por toda essa efervescência cultural. Mas acho que seria justo ao mesmo tempo, porque se foi um processo coletivo, a gente não pode dizer que essa, aquela ou aquela outra foi o responsável por isso tudo. Mas sem dúvida essa efervescência cultural toda não teria acontecido sem a presença do Chico Pop, sem a participação dele, sem essa atividade cultural e artística toda que ele desenvolveu ao longo dessa etapa produtiva da vida dele.
Foi inspirado no que Francisco Ventura de Menezes representava, que surgiu em 2008, o Festival Chico Pop. O alicerce do evento foi baseado no inconformismo, na busca pelo novo e na pluralidade das artes. Não tinha outro nome a ser dado a esse festival senão Chico Pop. E daí também surge o coletivo de cultura PIA. É só pegar aí a história dele, de como ele nasceu e de como ele está hoje. Eu acho que não só na participação, mas nessa pluralidade que a gente sempre quis que o festival fosse, né? Desde de se relacionar, de interagir com a rádio, com a televisão, com o audiovisual, né? com as artes plásticas, com as músicas sem nenhum preconceito aí na sua essência de música, ser um festival de artes, assim. Eu acho que a gente conseguiu, sim, nesses 4 anos, e é bem visível evoluir com o tempo. Desde sua primeira edição, o Festival Chico Pop sempre foi marcado pela variedade das artes, envolvendo grupos de teatro, cinema, literatura e, claro, muita música dos mais variados estilos. No festival, sempre estiveram presentes o rock, o regional, o samba e todos os elementos que fizeram de Chico o pop. O evento abre um importante espaço, né? Poucas vezes visto, poucas vezes presenciado em festivais que miscigenam vários estilos, e o metal está sendo aos poucos e cada vez mais forte, sendo reconhecido pela comunidade e pelo sistema municipal de comunicação. Foi um grande presente que a gente recebeu em ser convidado, o Grupo Roda de Samba, no grupo no qual eu faço parte. E aí foi o primeiro festival, inclusive, que o Roda de Samba se apresentou, assim. Nós se apresentamos no FAMP e tal, mas um festival assim do estilo do Chico Pop foi o primeiro festival que o Roda de Samba se apresentou. A elas acrescenta algumas lágrimas, o pranto de prazer e emoção. O Festival Chico Pop tenta honrar o nome que carrega sendo plural, trazendo cada vez mais as pessoas para perto, não só para incentivar a produção cultural, mas também para que todos os acrianos possam ter acesso ao que é produzido aqui. Afinal, a arte é, antes de tudo, universal e de todos os Chicos. E aí, a princípio, foi isso. A princípio, a ideia era pessoas, mesmo que não tivessem o mesmo objetivo, mas que tivessem vontade de fazer algo juntas. Assim. A gente pensou em juntar aquela coisa meio clichê, mais real, de que duas pessoas ou duas cabeças pensam melhor que uma, e começamos a produzir, a princípio, um festival. E aí surge de cara a ideia do nome, né? A ideia era estar fazendo um festival e um nome que em cheio, não lembro quem deu a ideia, foi é bem provável que tenha sido coisa do Alexandre. Mas na hora que a pessoa levantou o nome, rapidamente todo mundo concordou, porque o Chico Pop, ele sintetizava exatamente aquela questão mesmo da rebeldia cultural e artística que a gente tanto sentia e tanto queria naquele momento. Formar, criar, compartilhar, colaborar, evoluir. Uma das características fundamentais para eventos que buscam essa abrangência é a comunicação e a coletividade. Falar de tudo e para todos. Na terceira edição, em 2010, outras bandas entraram nesse projeto que já tinha se tornado um sucesso na capital. A terceira edição foi realizada então na concha acústica da cidade para acomodar melhor os admiradores do evento. Duas coisas a gente queria a respeito do Chico Pop. A gente não queria fazer um festival de rock. A gente queria realmente fazer um festival mais plural, porque o Chico era um cara mais plural. A gente não queria fazer um festival de música somente, mesmo que a música fosse o carro-chefe. Então desde a primeira edição a gente incluiu teatro, tentou incluir literatura aos poucos. Acho que está meio tímido ainda nesse sentido, mas deve evoluir com o passar dos anos. Tentou incluir o audiovisual também, deve nos intensificar nesse sentido. E incluiu estilos musicais diferentes, né? Pelo Chico Pop já passou, por exemplo, o Bené do Cavaco, Roda de Samba, para desfazer um pouco aquela coisa do festival de rock. E a gente não teve medo, em momento algum, de flertar realmente com a música popular, com os estilos variados. Então, essa era a única diretriz que a gente tinha dois aliados. Essa certeza do que a gente queria e a vontade de fazer.
Festival Chico Pop carrega a sua 4ª edição, consolidando e buscando crescer, abrangendo cada vez mais as várias vertentes culturais e integrando isso ao público em geral. A razão de existir do evento se baseia na informação e propagação do trabalho artístico para todos os públicos e não apenas para um nicho específico. A 4ª edição do festival é realizada então no Teatrão, um espaço nobre que marca o festival, já que vários artistas acrianos passaram pelo local, afirmando que a cada ano o festival dá um novo passo, com respaldo, notoriedade e coletividade.